Salve aí, pessoal, tá? Eu fiz um vídeo aí falando do Fiesta. E eu vou contar a história de um Fiesta que eu tive, que era parecido com esse, só que era duas portas. Também era básico. Ele era meio sambadinho, mas eu comprei de um cara, era um militar, e quem rodava com o carro era a filha dele. Então o carro era bem mantido. Ela rodava, ela pegava a estrada, né? Era o trabalho dela, né? O estudo, sei lá. Ela precisava viajar muito com o carro. Enfim. Aí eu comprei esse carro, comprei na época bem barato, tá? Acho que foi 6 mil na época. Era um preço bom. Isso, isso foi em 2014, 2015, sei lá. Peguei o Fiestinha, comecei a rodar, cara. Não fiz nada no Fiesta. Rodei. Ele tava todo em dia. Aí com o tempo eu fui trocando óleo, trocando filtro, aquelas manutenções que precisava fazer. E aí eu tava com um pedreiro aqui, cara. O pedreiro foi até bom aqui comigo, cara. O cara trabalhou bem. Tinha um outro pedreiro que tava me dando trabalho, aí esse cara entrou. E aí o que aconteceu? Ele tinha um carro, bateram no carro dele, o carro dele deu perda total, ele perdeu o carro. O carro dele tava parado na rua, alguém foi lá e bateu no carro dele. Só que o carro dele tava tão podre que bateram não, encostaram. Deu uma porradinha na traseira. Sim, entrou o para-choque um pouquinho pra dentro e tal. E aí o que aconteceu com o carro do cara? Não engatava mais as marchas. Porque eu acho que ou a longarina partiu. Era um carro, cara, que não tinha como mais fazer nada nele. E esse pedreiro, ele tinha uma filha que, assim, eu não sei qual era a doença que ela tinha, que ele nunca me falou, mas ela tinha uma doença. E ele volta e meia precisava levar ela no posto médico, no coisa, né, no hospital coisa. Volta e meia ele precisava, às vezes tá saindo de madrugada para levar ela, e ele tava sem carro. Eu não queria vender o Fiesta, eu ia ficar com ele indefinidamente, porque é um carro barato, que, porra, puxa com esse carro aqui, carregava cimento, tijolo, tudo nele. Falei, porra. Mas aí eu fiquei com dó do cara, né? Falei, porra. E eu tinha outro carro, né? Tinha um carro até novo, eu tinha um Logan que tava bem novo na época. Eu falei, porra, tô com dois carros, o cara não tem nenhum, né? Aí vai aquela coisa, pô, vou ajudar o cara, vou vender esse carro pra ele barato. Aí eu fiz 20 prestações de 250 pro cara. Vendi mais barato que eu tinha, eu praticamente dei o carro pro cara, né? Ninguém ia fazer isso com ele. Aí ele ficou todo feliz, tal, pagou, foi pagando. Foi fazendo uns serviços, aí eu pagava uma parte, outra descontava. E aí ele foi trabalhar em outro lugar, depois voltou, fez um serviço aqui, fez uma cagada. Aí eu acho que eu já percebi, esse cara não quer pagar o carro. Esse cara vai me sacanear. Tanto que o serviço que ele fez aqui, o outro pedreiro teve que refazer todinho. Todo o reboco que ele fez. E as calçadas eu vou refazer agora, no início do ano. As calçadas que ele fez ficaram uma merda. Ele fez uma cagada. Aí eu falei, beleza. Aí ele tava vendo aquilo, ele foi embora. Ele não trabalhou mais. Se eu tinha mais coisa pra ele fazer, eu nem pedi. Não, agora acabou o serviço e tal. Beleza. Nisso ele deve ter me pagado uns 2 mil reais do carro. Depois nunca mais apareceu pra pagar o carro, nada. E o carro já tava no nome dele. Até passei o carro pro nome dele e tal. Mas a minha intenção era ajudar o cara. Então eu também não fui cobrar o cara. O dia que puder, ele vem e me paga. Eu não tava esquentando a cabeça com isso. Aí, cara, um belo dia, olha como é que a vida dá voltas, né, cara? O cara não valorizou o presente que ele ganhou. O carro tava no nome dele. Ele deixava a mulher dele sem carteira de dirigir. Uma vez eu falei com ele, cara, não deixa tua mulher dirigir esse carro, tu vai perder esse carro. A mulher dele sem carteira dirigia pra cima e pra baixo, enquanto ele ia trabalhar, não sei o quê. A mulher dele uma vez pegou a estrada, foi lá pra terra dele lá, que é daqui lá uns 120 quilômetros. Falei, cara, você tá doido, cara, se a polícia pegar, você vai perder esse carro. Não deu outra. O que aconteceu? No início do ano passado, esse carro tava no nome da minha mulher. Apareceu uma cobrança no nome dela de uma multa que, antes de, naquele período que o carro ainda não estava no nome dele, ele fez uma multa e ele não pagou. E quando transferiu, a multa não apareceu. Eu não sei o que houve. A multa veio aparecer depois. Mas pela data, eu vi que realmente a multa era dela. Quer dizer, era dele,
mas estava no nome dela. E aí eu fui atrás, né? Fui pesquisar, cadê, onde é que tá esse carro, não sei o quê. Ah, o carro tinha sido leiloado pelo Detran e ele perdeu o carro. Perdeu o carro. Tá no nome tá em outra pessoa já. Enfim, a multa tá lá, até hoje eu também não paguei, porque eles mandaram a multa para protesto e cartório. Aí eu falei com a minha mulher, ó, o dia que precisar eu vou lá e pago, ou vou recorrer, ou sei lá o que eu vou fazer, porque como o carro foi leiloado, a multa não deveria existir, porque quando eles leiloam, eles têm que pagar as multas todas, né? Mas até aí, tudo bem. E essa multa vai decair um dia também, né? Mesmo no cartório não fica a vida inteira. Moral da história. O rapaz ganhou o carro praticamente, né? Porque ele pagou trabalhando, pagou. Não era difícil ele pagar o carro, tá? Somente que eu tinha muito serviço ainda para ele fazer aqui. Tanto que eu tô com obra até hoje, né? A obra vai voltar agora. Já tá nos finalmente, mas vai voltar agora. Tem algumas coisinhas que o pedreiro vem fazer aqui agora, esse início de ano. Ou seja, o cara podia ter agarrado aqui, ter feito o serviço todo aqui, teria me pagado o carro, né? Ele não deu valor pro carro, porque ele perdeu o carro e o carro era bom. O carro ele tava um pouquinho surrado de forração, essas coisas, mas o carro era bom de máquina, era bom de caixa. E quando eu entreguei para ele, os pneus estavam bons, o freio estava bom, a máquina dele não batia nada, a máquina estava perfeita. Quando eu rodei com ele, quando eu entreguei o carro para ele, ele falou: ó, você vai rodar 2.000 quilômetros, vai trocar o óleo aí, o óleo, tá? Você ainda tem 2.000 quilômetros, 2.500 quilômetros, sei lá, que tinha para rodar. Tava tudo a manutenção do carrinho, todo em dia, cara. E o cara me dá uma dessa. Ou seja, ele não valorizou o carro, assim, ele também poderia, às vezes, ter até melhorado, ter trocado por um outro carrinho melhor, às vezes mais na frente e tal coisa. Mas o que o cara fez? Zombou do presente que ele ganhou, né? Que Deus ajudou ele, me colocou no caminho dele para ele poder ter um carrinho lá, porque ele tinha as filhas dele e ele não tinha uma filha só não, tinha 3. E uma tinha um problema que eu não sei o que é direito, mas ela não parecia doente, mas ela tinha um problema que volta e meia ela tinha que ir para o hospital. Enfim, uma situação difícil. Você tenta ajudar o cara e eu quis dar serviço pro cara, ele me sacaneou, que o serviço teve que todo ser refeito. Aí ele nunca mais me procurou para pagar o carro. Eu sei onde ele mora, também não fui lá. Eu poderia ter ido lá, certo? Depois eu vou contar de uma outra também, que eu ajudei o cara e o cara também me sacaneou. Enfim, foi totalmente ao contrário desse carro aqui que eu contei a história, né? Que eu emprestei o dinheiro pro meu vizinho comprar, pro meu amigo, e ele me pagou. Chegou lá, ele vendeu o carrinho dele, ele pá, me entregou o dinheiro todinho, na mão. Vendeu o outro carro que ele tinha, né? Porque como o negócio tinha que ser rápido, não dava tempo dele vender o carro dele. Certo? Ainda levou uns 3 ou 4 meses para vender o outro carro dele. Aí ele pá, me pagou, resolveu tudo. Tá aí com o carrinho dele, rodando para lá e para cá, já tá com esse carro desde 2019. Já tem aí 3 anos, né? 4º ano agora, né? E Deus abençoa a gente, né? Mas é isso aí. Eu fiquei chateado. Cara, eu fiquei chateado não pelo cara. Fiquei chateado pela situação lá da menina. Que, porra, agora, cara, se ela passar mal de noite, ele não tem carro mais, cara. Aí ele tem que contar com a ajuda de um vizinho, que provavelmente não vai ter. Ou vai ter que enfiar a menina no ônibus, esperar a hora de ônibus, a menina passando mal. Ou chamar um táxi de dinheiro que ele não vai ter para pagar. Enfim. São coisas da vida, meus amigos. Ó, a gente tem que ser grato às coisas. Se ele tivesse sido grato, mesmo que ele não pudesse me pagar, se ele tivesse sido grato, o carro tivesse com ele até hoje, porra, ele tivesse feito o serviço direito que ele não fez aqui, que quando ele veio fazer o serviço aqui, aí eu falei, aí Pedro, não, eu vou te pagar tanto
por semana e você vai me dar tanto. Não fui nem eu que estipulei. Ele que falou, não, posso pagar tanto, você me paga tanto. Aí ele ficou aqui umas 4 semanas, depois também que eu vi que a coisa não estava dando certo, eu falei, eu já tava pressentindo. Ele não quer pagar o carro. A história é essa. E realmente não pagou, ele não pagou nem metade do carro. Bom, ainda deixou a multa no nome da minha mulher. Mas Deus é bom, né? E também desejo que Deus dê outras chances para ele, né? Não, isso aí, esse problema não é meu, o problema é dele, né? Então é isso, pessoal. É uma história de um Fiesta que eu tive, que eu vendi e dei praticamente o carro pro cara, né? Porque eu paguei 6.900, vendi por 5, ainda dividi em 20 parcelas. E tinha mês que o cara não tinha o dinheiro, ele não me pagava, e depois ele realmente sumiu, não pagou mais nada. E ficou por isso mesmo. Tá? Eu também não me movimentei para cobrar, porque eu não queria cobrar o cara, porque justamente eu queria ajudar ele, porque infelizmente, imagina se eu tivesse dado o carro pro cara. Aí que ele não ia valorizar mesmo, aí ele ia quebrar o carro em 2 semanas. E aí no dia seguinte ele ia vir pedir outras coisas e não sei o quê. Então, eu dei de outro jeito, né? Eu dei de um jeito que ficava fácil do cara pagar e o cara podia pagar, né? Ele podia também nunca ele não ter uma condição de um cara chegar pra ele, eu te dei o carro. Não, eu paguei o carro. Você entendeu? Você deixa o cara livre, você não deixa o cara preso contigo. Então essa era a minha intenção. Beleza, pessoal? Bom, agradeço a Deus, não reclamo, e a gente vai tocando nossa vida. Espero que da próxima vez ele aprenda, né? Ele dê valor, né? Se acontecer de novo. É isso aí, pessoal.